de estudos, que possamos aproveitar ao máximo, sempre agradecendo a presença de nossos queridos irmãos da espiritualidade que sempre nos apoiam, nos dão o suporte necessário na segurança e também nas orientações do nosso dia a dia. Agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade da reencarnação e que possamos aproveitar o máximo possível essa oportunidade que temos de reencarnar nesse momento. Passando por aquilo que estamos passando, mas tenhamos a certeza de que é tudo para o nosso crescimento, tudo para o nosso aprendizado. Uma coisa muito importante que Emmanuel disse para Chico, no início da sua caminhada evangélica, na sua caminhada espiritual na matéria. Disciplina, disciplina, disciplina. Acredito que com tudo aquilo que nós estamos passando, vamos olhar diferente para certas situações que nos acontecem no dia a dia. Hoje nós estamos com o Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 11, Os Três Reinos. Nós iniciamos falando sobre os animais e o homem. Nós vimos que existe uma inteligência limitada aos nossos irmãos, os animais, e se alguém tiver com o microfone aberto, por favor, fecha aí, fazendo favor. Muitas coisas que eles fazem é tudo condicionado, e se você não der continuidade a esse condicionamento, eles perdem e voltam àquilo que eram antes. A pergunta que nós vamos iniciar hoje a 600 é a seguinte: a alma do animal sobrevive ao corpo? Está depois da morte em um estado errante como a do homem? A resposta é uma espécie de erraticidade, visto que não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante pensa e age por sua livre vontade, sendo a consciência de si mesmo seu atributo principal. A alma dos animais não tem a mesma faculdade. O espírito do animal é classificado, depois da sua morte, pelos espíritos que a isso compete, a quase imediatamente utilizado, não tendo tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Então, é uma espécie de erraticidade, como nós já falamos em classe, né, em outras oportunidades, fizemos inclusive palestra sobre essa situação dos animais, né? O animal, ele desencarna, vem uma equipe, recolhe os fluidos vital, né? Os fluidos vital, e ele é colocado novamente, aquele fluido, aquele espírito, para uma nova reencarnação. Por isso que ele fala aqui que não tem tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Por que isso acontece com os homens e não acontece com os animais? Porque nós somos espíritos pensantes e temos o livre-arbítrio, né, a livre vontade. E a nossa consciência, e a consciência de nós mesmos, é o nosso atributo principal. Nós temos consciência do que somos. Espíritos, né, imortais, certo? E os animais não têm esse pensamento. Por que que o espírito do animal ele já é recolhido e é colocado imediatamente para uma nova encarnação? Porque ele não tem provas e expiações. Tudo que ele age é por conta do seu instinto. Então, dessa forma, ele não vai ter que o peso na consciência, o remorso, né? Logo depois que desencarna. Então, dessa forma, nós podemos verificar que os animais, eles passam por esse processo de reencarnação muito mais rápido do que o homem.
Alguns seres humanos, né, alguns espíritos dos homens, nós vemos na desobsessão, às vezes por 300, 400, 500, 600 anos, na erraticidade, na espiritualidade, até reencarnar novamente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser, levanta a mão, abre o microfone e pergunta. Pode interromper à vontade. Quem for interromper, aparece na minha tela aqui. Então, dessa forma, nós vemos que o homem, no seu princípio, quando não era dotado ainda do seu livre-arbítrio, era tudo instinto também, a reencarnação era mais rápida. Porque ele não tinha nenhum tipo de culpa, não tinha nenhum tipo de débito. A partir do momento que foi dado para nós o livre-arbítrio, as coisas aí começaram a ficar diferentes. Então, começamos a arcar com as consequências dos nossos atos, porque nós temos consciência disso. Pode ser que na consciência material nós não tenhamos essa, não abranja tudo isso daí, mas a nossa consciência espiritual abrange muito mais do que a gente possa imaginar. Tanto é que na espiritualidade um espírito não consegue esconder nada do outro. E a hierarquia moral que rege, né, a escala espiritual vai diferenciar um do outro. O animal não. O animal desencarna, o seu espírito fica por algum tempo rápido na erraticidade ou na espiritualidade e depois automaticamente ele já volta para uma nova reencarnação, certo? Na questão 601, os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Nós já falamos que nós temos notícias que em mundos superiores nós temos uma harmonia entre os animais e os homens. Então, quer dizer, os animais, de certa forma, eles têm uma... Eles seguem uma lei progressiva de evolução. E a resposta é a seguinte: sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais o são também, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem. São para eles servidores inteligentes. Veja a diferença. Nós, no planeta Provas de Expiação, os animais servem para quê? Os domésticos, tudo bem, companhia, são domesticados, mas os selvagens, né? A vaca, por exemplo, Marcos, os animais sempre reencarnam na mesma espécie? Cachorro, exatamente, gente. Os animais sempre reencarnam, cachorro reencarna cachorro, gato reencarna gato. Não tem essa de um cachorro reencarnar como gato. Boa noite, Rodrigo. Rodrigo acabou de chegar na nossa reunião. Então, os animais, como a pergunta da Franciele, sim, cachorro, morre cachorro e reencarna cachorro. Certo? O gato, morre gato, reencarna como gato. E nessa situação, o que acontece? Nos mundos superiores, como existe uma lei de progressão, né, eles seguem uma lei progressiva de evolução, continuam sendo cachorro, sendo gato, leão, da mesma forma. Porém, com uma situação, com meios de comunicações mais desenvolvidos. Então, existe uma conversa, uma comunicação entre os animais. Isso em mundos superiores, onde os homens são mais avançados e os animais também são. Então, hoje, na Terra, né, em provas e expiações, nós temos essa divisão dos animais selvagens, nós temos a situação dos animais domésticos, daqueles que servem, né, de alimento, aqueles que servem para o trabalho. Nos mundos superiores, existe dessa forma? Bem diferente,
por essa situação de uma situação mais elevada, né, de seres superiores, mais avançados, os espíritos nessa situação já não têm uma alimentação igual à nossa. Precisamos ainda de carne, de matéria. Nos mundos superiores é mais sutil. A alimentação é outra. A alimentação do espírito que é luz, energia. Né? Se nós, aqui na matéria, onde nós estamos agora, formos atrás de nos alimentarmos de energia e de luz, a gente vai passar mais rápido para o outro lado, né? Não tem nada a ver. Nós necessitamos ainda. Ah, mas existem os vegetarianos, os veganos, né? Com a evolução, né, e o homem vai fazendo o quê? Não tendo necessidade, né, de certas situações de carne vermelha, dos animais, na parte do animal, e procura em outros alimentos aquilo que pode sustentá-lo na matéria, sem dar nenhum tipo de problema. E isso, na evolução, com o passar do tempo, a nossa alimentação vai mudar também. Aqueles que já estão mudando apenas para vegetais, aqueles que já não comem, tem aqueles que não comem nem derivados de animais, né? Então, é bem diferente. Nos mundos mais avançados, não vai ser necessário matar uma vaca para se alimentar. Não vai ser necessário caçar para se alimentar, não vai precisar fazer esse tipo de coisa. Ok? Tem uma adenda aqui do Allan Kardec que diz assim: não há nisso nada de extraordinário. Imaginemos nossos animais, os mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo, com uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, que não poderiam fazer sob a direção do homem. Imagina o cão, o elefante, o cavalo, que são animais domesticados, né, que podem ser domesticados, tendo uma conformação para trabalhos manuais. Nós não sabemos como é que é a evolução do animal, do cachorro, do gato, do elefante, do cavalo, para os mundos superiores. Nós não tivemos essa notícia ainda. Porém, tem uma dica aqui, né? O que eles poderiam fazer sob a direção do homem? Coisas muito mais do que eles fazem aqui na matéria. Isso em mundos superiores. Tudo certo até agora, pessoal? Alguma pergunta? Só? Ok, então. Tem alguém que está tendo uma escuridão. Quem que é, hein? A Lídia. A Lídia apagou a luz. Você está fazendo o óculos dela. Mas vamos lá. Pergunta 602. Os animais progridem como o homem pelo fato de sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Por isso que para eles não há expiação. Então aqui, ó, a diferença da evolução do homem e do animal. A evolução do homem é pela sua vontade. É pela sua vontade. E a do animal? Pela força das coisas. O que quer dizer pelas forças das coisas? Pela parte instintiva. Né? Sem um raciocínio lógico, sem pensar, apenas o instinto de se preservar, de ter uma prole maior, né? de ter outros descendentes, tudo na parte instintiva, na procriação, né? O homem não. O homem já é diferente. A nossa vontade. Por que a nossa vontade? O nosso livre-arbítrio. Onde nós temos as condições de pensar, raciocinar, né? E executar as nossas ações. Boas ou más. E, dentro disso, fazer o quê? Arcarmos com as consequências das nossas atitudes errôneas ou evoluir e melhorar com as nossas atitudes boas. Então, por isso que tudo que acontece no nosso dia a dia vai sendo armazenado. Por quê? Depende do nosso livre-arbítrio. E tudo isso daí nos leva ao quê? A evoluir mais rápido ou a evoluir mais devagar. Então é onde que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Beleza?
A questão 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Mesmo tendo uma condição melhor, uma situação melhor, não. O homem é um Deus para eles. Como outrora, os espíritos foram deuses para os homens. Lembram na outra lição a diferença entre o ser humano e o animal? Da alma do espírito do ser humano com o espírito do animal é a mesma diferença do espírito do ser humano a Deus? Os animais não têm o conhecimento de Deus, mesmo nos planos superiores, os mundos superiores. Eles veem os homens como deuses. Então não tem, eles ainda não distinguem isso daí. Por quê? São animais, apesar de serem evoluídos, serem mais avançados, terem uma comunicação, mas ainda assim são submissos e inferiores, serão sempre submissos e inferiores ao homem, tendo os homens como seus deuses. Da mesma forma que os espíritos, muitos espíritos que tiveram no passado, foram designados, que se apresentaram, né? Foram designados como os deuses para os homens antigamente, de 2, 3, 4 mil anos atrás. E no início, né? Porque qualquer coisinha que acontecia era um deus, né? Então, essa evolução então continua. Então, mesmo nos mundos superiores, com uma situação melhor, os animais não têm o conhecimento de Deus. Para eles, os homens são deuses. Ok? Na pergunta 604, os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, resulta que Deus criou seres intelectuais perfeitamente voltados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se distingue em todas as suas obras? Uma pergunta, eu achei essa pergunta um pouco petulante, né? Deus criou seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade. Isso não vai contra, em desacordo à parte de evolução? Veja bem, é uma situação, cada um tem a sua situação. Então vamos à resposta dos espíritos. Tudo se encadeia mesmo, tudo se encadeia na natureza, por laços que não podeis ainda compreender. Boa noite, seu Ribeiro. E as coisas, as mais díspares, na aparência, têm pontos de contato que o homem não chegará jamais a compreender no seu estado atual. Muita coisa que acontece no nosso dia a dia, o homem ainda não está, no estado atual, em estado de compreender o que acontece, os desígnios de Deus. Né? Um questionamento desse, né, vindo lá de Kardec, dizendo que parece de desacordo com o que Deus criou para a parte de progresso, né? Quer dizer que distingue das suas obras isso daí. Vamos lá. Ele pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas só quando sua inteligência tiver adquirido todo o seu desenvolvimento e estiver isenta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, é que ele poderá ver claramente na obra de Deus. Então, não é porque Deus criou os animais para serem sempre inferiores, sempre submissos ao homem, que seja contra a lei de progresso, a lei de evolução. Nós estávamos na pergunta 604, onde Kardec questionou sobre mesmo os animais aperfeiçoados dos mundos superiores, eles são sempre inferiores ao homem. Então resultaria que Deus criou seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que pareceria em desacordo com a lei de progressão, de progresso, né, de evolução. Então, a resposta dos espíritos é a seguinte:
Tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender. E as coisas, as mais díspares na aparência, têm pontos de contato que o homem não chegará jamais a compreender no seu estado atual. Ele pode entrevê-los por um esforço da sua inteligência, mas só quando sua inteligência tiver adquirido todo o seu desenvolvimento e estiver isenta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que ele poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas fazem-no ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabei que Deus, bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza por leis gerais que não se afastam jamais da sublime sabedoria do Criador. Então essa resposta mostra que mesmo existe um motivo dos animais serem inferiores, tanto agora aqui nos mundos que nós estamos de provas e expiações, como nos mundos superiores, aonde existe uma situação melhor de convívio entre as duas criaturas, né? Os homens e os animais, com alguns até tendo uma comunicação mais desenvolvida. Porém, ainda existe essa situação. Eles são sempre inferiores ao homem. Mas isso não quer dizer... Porque nós estamos, como disse aqui, né, os nossos irmãos da espiritualidade. Ok, seu Ribeiro. O senhor pode estar com outra... Eu não consigo entrar agora aqui, tá? Eu não teria como... Eu não saberia... Depois eu teria que fazer uma outra situação para poder entrar nessa situação de dois ambientes. Mas vamos lá. A inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais. A pergunta é, a inteligência é, assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? A resposta: sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá a vida moral. Boa noite, seu Ribeiro. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, os animais têm aquela situação da parte material. Eles não têm aquela noção de uma sequência, né? Desencarna e retorna, e reencarna, desencarna e reencarna. Eles só têm a consciência material. Então os animais, no estágio que estão agora aqui em provas e expiações, só vão ter então a consciência, a inteligência da vida material. E a consciência da vida material. Já no homem, a inteligência dá a vida moral. Por quê? É dessa forma que, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, que o homem vai se aperfeiçoando, vai se melhorando. Ele vai guardando isso na sua consciência espiritual. Certo? Na pergunta 605, considerando-se todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se não tivesse essa última, ele poderia viver como um animal. Em outras palavras, que o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita. Não resultaria disso que os bons e os maus instintos do homem seriam efeitos da predominância de uma dessas duas almas? Uma outra pergunta que eu achei meio esquisita, né? Porque o homem, nós sabemos que tem apenas uma alma, apenas um espírito, apenas uma alma, né, quando está encarnado, apenas um espírito quando está na erraticidade, na espiritualidade. Vamos lá. Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos que são o resultado da sensação dos órgãos. Não há nele senão uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais, de seus instintos. Por sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Então vamos lá. O corpo físico, nós temos ele aqui na matéria.
porque nós precisamos desse corpo físico para viver no planeta Terra, hoje de provas e expiações. Precisamos nos alimentar adequadamente para que o corpo físico dê continuidade a tudo. O nosso espírito, quando desencarnamos, ele participa da parte espiritual. Ah, Marcos, mas naquele livro Violeta Janela, a menina, quando desencarnou, ela precisava ainda de se alimentar, de tomar banho, de dormir. Nós já comentamos sobre isso, que conforme vai passando, o espírito ele vai se distanciando da parte material e lembrando da parte espiritual. Porque na parte espiritual ele não precisa de nada disso. Então, o que acontece? Nessa evolução, nessa situação, por isso que nós temos aqui na matéria a consciência material, a espiritualidade, a consciência espiritual. E nós sabemos que são duas coisas distintas, porque a consciência espiritual é aquele HD que vai guardando as pastas da nossa inteligência, da nossa consciência material, de todas as nossas existências, da nossa inteligência, da nossa parte moral. Então, em cada reencarnação que nós temos, vamos dizer assim, que conversando na parte de informática e computador, nós temos o nosso HD aqui na nossa matéria. Esse HD ele vai acumulando aquilo que nós aprendemos aqui na matéria agora nessa vida. Desde quando começa a entrar na escola, aprender a escrever. Ah, Marcos, mas o espírito já em outra ocasião aprendeu a escrever. Por que será que tem criança que com 2 anos consegue escrever algumas coisas? Porque lembra de outras vidas. Tem aqueles que não se lembram das suas aptidões de outras vidas, né? Aí, o que acontece? Chega em tal momento, na hora que desencarna, essa pasta, esse HD, vai transferir toda a sua memória para o HD principal, que está no espírito, na sua consciência espiritual. O animal já não tem isso. Ele vive o que ele vive na Terra, na matéria agora, morreu, ele volta com uma outra situação, para fazer tudo de novo. Ele não vai ter lembrança de outra vida. Ele não vai ter consciência de outra vida. Então é isso que explica aqui na pergunta 600 a continuação da 604. Ou melhor, 605, né? Vamos lá. Assim, além das suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, tem ainda que lutar contra a influência da matéria? Nós temos que lutar contra a influência da matéria? Sim. E na Violeta Janela mostra isso. Enquanto a menina lá não conseguiu se desvincular das coisas materiais, ela tinha as necessidades das coisas materiais. A partir do momento em que ela já não se preocupa mais, ou aquilo lá não faz falta para ela, não está ligada na parte material, né? O que acontece com esses espíritos que são sugadores, os vampiros, que vampirizam quem bebe, quem fuma, quem come demais, sexo sem, desvairado, se alimentam disso por conta do quê? Do vínculo que ainda tem para as coisas materiais. Os espíritos superiores, você nunca vê um espírito superior falar que ele está vampirizando por conta de álcool, de droga, de cigarro, disso ou daquilo. São espíritos inferiores que ainda estão ligados à matéria. Vamos à resposta do adendo da 605. Você tem que se livrar da influência, lutar contra a influência material. Sim. Quanto mais ele é inferior, mais os laços entre o espírito e a matéria são apertados. Não o vedes? Não, o homem não tem 2 almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a do homem são distintas uma da outra, de tal sorte que a alma de um não pode animar o corpo criado para outro.
Mas se o homem não tem alma animal, que por suas paixões o coloque ao nível dos animais, tem seu corpo que o rebaixa frequentemente até eles, porque seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, porém ininteligentes e limitados ao cuidado de sua conservação. Vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Está fazendo uma comparação entre as atitudes do animal e do homem. Na espiritualidade, o animal desencarna, volta logo para a matéria. O do homem, não. Quanto mais ele estiver ligado à matéria, mais demorado vai ser sua volta à matéria. Por conta dos seus problemas de remorso, de culpa, de tudo isso, de vícios. Beleza. Mas se o homem não tem uma alma animal que o rebaixa, frequentemente até eles, porque tem o corpo físico. No nosso corpo físico, por que ele fala no nosso corpo físico? Porque nós ainda temos aí latente situações instintivas de quando nós fomos criados e de quando nós não tínhamos o livre-arbítrio. Por isso que de vez em quando acontece uma barbaridade. Aí o pessoal fala, nossa, aquele outro lá parece um animal falando, parece um animal agindo. Nós nos rebaixamos aos níveis dos animais quando isso acontece. Né? Na parte material, mas na parte espiritual. Ah, Marcos, mas e aquelas criaturas que por conta dos seus defeitos, dos seus vícios, dos seus sentimentos negativos, se tornam animalizados? Para vocês verem que quanto mais ligada à matéria, quanto mais a parte moral for lá embaixo, mais animalizados estaremos. Essa criatura vai demorar muitos e muito tempo para alcançar um lugar mais elevado. Certo? Vamos lá. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, ele traz o princípio intelectual moral, que o torna superior aos animais. As duas naturezas presentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes. Uma provém dos instintos de natureza animal, outra das impurezas do espírito, do qual ele é a encarnação e que se afina mais ou menos com a grosseria dos apetites dos animais. O espírito, purificando-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria, sob a qual ele se aproxima da brutalidade. Liberto dessa influência, ele se eleva à sua verdadeira destinação. Aqui voltamos a falar qual que é a destinação do ser humano, né? Da alma do homem. Qual que é a destinação? A evolução, a perfeição. Os animais vão ser seres mais inteligentes, mais avançados, mais superiores, porém o homem atinge a perfeição. Quando nós atingimos a perfeição? Depois que nós passarmos das provas e expiações, formos para a regeneração, habitarmos mundos superiores, e depois dos mundos superiores, irmos para a parte crística. Angelical e depois crística. Então, vai demorar um pouquinho de tempo para a gente chegar lá em cima. Para a gente entender direito, ou entender melhor, de ter uma visão diferente do que acontece conosco aqui na matéria. E vamos tentar ver se com o que nós vamos angariando de conhecimento, de reencarnação em reencarnação, que nós possamos fazer o quê? Melhorarmos a cada reencarnação, que é essa a nossa destinação. Pessoal, eu vou terminar aqui na pergunta 606, para deixar para a próxima aula. Porque depois nós vamos ter mais um pedaço para depois entrar em mente e psicose. Então, vamos ter mais uma aula desse capítulo, para depois entrar em mente e psicose, que é uma outra coisa bem... É rápido, mas é meio complicado. Bom, alguma pergunta? Nós já estamos com 40 minutos de aula. Então, para a próxima aula,
a partir do item 606. Alguma pergunta? Algum comentário, por favor? Um de cada vez. Marcão. Oi, Paulo Riva. A pergunta 604 e 605, eu acho que ele quis fazer de pontos de vista diferentes, mesmo já sabendo a resposta. Como a 605 ele fala, será que o homem tem a alma animal e a alma espírita? Eu achei bastante inteligente da parte dele. Não, veja bem, não nego a inteligência, né, do questionamento. Apenas hoje, né, isso foi em 1600, 1700, né, e pouco. Eu acredito assim que para hoje, uma pergunta dessa, para a gente fica esquisito, né? Porque nós já sabemos qual que é a resposta. Naquela época foi uma pergunta super inteligente. Mas como a gente vai agregando conhecimento, a gente vê outras pessoas falando sobre o assunto, né? Então parece que fica o negócio, é claro, em 1800 e pouco, 1867, quando foi editado o Livro dos Espíritos, né? É claro que era pertinente, porque para que o pessoal soubesse que o homem só tem um espírito só. E o espírito é único, é indivisível, né? Não se divide, é único, né? Então, não, realmente é que às vezes hoje, no nosso ponto de vista e pelo nosso conhecimento, o que acontece? Fica meio esquisita essa pergunta. Mas a gente vê que a resposta que eles trazem para nós, a gente vê que as respostas que eles trazem para nós é uma resposta onde a gente vê que é para o entendimento daquela época e para nós hoje é uma confirmação. Para criaturas daqui 100 anos, essa pergunta, na hora que for ler essa pergunta aqui, vamos ver se daqui 100 anos a gente pode ler essa mesma pergunta, essa 604, 605, e nós vamos falar o quê? Nossa, olha só, essa pergunta para o ponto de vista daqui 100 anos, essas duas perguntas vão ser assim meio esquisitas. Por que perguntar um negócio desse? A mesma coisa, fala assim, pô, será que Deus ia fazer uma coisa assim contra o progresso, contra aquilo que ele colocou como leis universais, né, de progresso, de evolução? É claro que não, né? Mas olha, Paulinho, é isso mesmo. Isso mesmo. Mais alguém? Leonardo tá louco para falar. Pode falar, Leonardo. A Geslane, então, nem se fala. Tá tudo certinho, então? Amanhã, para quem não assistiu a aula da semana passada, eu vou postar amanhã a aula da semana passada. Eu quero ver como é que é. Quando nós gravamos na outra aula, eu gravo na outra, eu gravo só eu com o celular. Eu acredito que a próxima gravação que eu vou colocar para o pessoal ver no YouTube, vai aparecer todo mundo que participou da aula. Eu acredito que vai ser feito isso. Se você tivesse avisado, tinha passado vai ser uma experiência nova. A barba você já fez. Fica legal, fica melhor. Necessário. Alguém gostaria de fazer a prece final? Alguém gostaria de fazer a prece final? Hoje? Fazer um teste para ver se vai ser gravado para a aula. Alguém gostaria? Olha, eu vou fazer um unidunite salameningue. Eu tenho todo mundo na tela aqui, quase todo mundo, hein? Ninguém vai fazer essa prece hoje? Vai, Leonardo, faz. Quebra o pescoço. Eu vou editar esse vídeo, pode ficar tranquilo. Essa pergunta Paulinho? Quebra mais pescoço do que guilhotina.
Bom, Magalhães, gostaria de fazer a prece final? Não, também não. Eu mesmo. Ó, como fala o seu Ribeiro, hein? 3, 2, 1. Então eu faço. Com os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, agradecer uma vez mais a oportunidade que tivemos de estarmos reunidos em mais uma noite de estudos, que possamos aproveitar ao máximo daquilo que foi falado na noite de hoje e que o nosso conhecimento possa nos levar a pensamentos positivos, a fazer com que o nosso raciocínio chegue à compreensão de muitas situações que nos acontecem no dia a dia e que muitas vezes nos passam desapercebidos. Agradecendo sempre a equipe espiritual que nos dá o suporte necessário para tudo que ocorra tranquilamente. Nossos irmãos Guantamo e Romualdo fazendo a segurança das nossas casas, e que possamos, ainda na noite de hoje, durante o descanso da matéria, do nosso corpo físico, estarmos em contato com nossos irmãos da espiritualidade para novos estudos, trabalhos e, por que não, divertimento com a equipe espiritual. Que Jesus seja a luz a iluminar o nosso caminho de evolução, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Antes, pessoal, estava conversando com o seu Ribeiro. Eu devo estar ver com ele se de quarta-feira eu faço o curso de passe. Já estive mexendo aqui para rodar o aplicativo do PowerPoint que eu tenho as aulas. Eu vou dar uma atualizada no que a gente já tem. E depois, quem quiser participar, eu vou criar um grupo mais um grupo, grupo do passe, e quem quiser participar vai estar aberto aí. Eu vou passar para o pessoal do primeiro ano, do segundo, terceiro, de sábado e de terça-feira. E se alguém de fora quiser também depois, Escuta, eu tenho Pode interesse, falar. gostaria que você colocasse meu nome. Aí eu te pergunto, mas e na questão prática, como é que fica fazer o curso de passe? Não fica mais complicado assim por videoaula, não? Veja bem, a prática, é claro que nós vamos ter que fazer depois. Primeiro vai ser a parte teórica, né? Tá. Mas acredito que mesmo na teórica, nós vamos ter um suporte legal, por exemplo, para fazer igual na quinta-feira. O seu Ribeiro pede para que eu e outra pessoa vá e dê um passe na pessoa, um passe à distância. Isso a gente vai poder, nas técnicas que nós temos no passe presencial, nós podemos fazer no passe à distância. É claro que o passe, acredito que não seja uma coisa assim tão... É claro, tem que ter prudência em todas as coisas. Com certeza. Beleza, Marcão. Falou, O curso é muito um abraço do pessoal aí, viu? Então, eu vou estar conversando direitinho e passando para vocês, provavelmente,
Falou, Gi. Manda um abração pro Val. Então, o que está acontecendo? Você estava falando? Provavelmente vai ser na quarta-feira. Vai ser na quarta-feira, porque no... Vai ser Quarta bem que vem, né? interessante e inevitavelmente vamos resultar. Hã? Quarta que vem, né? Não sei se não sei se é quarta-feira que vem, ou se vamos Tá. começar em agosto. Eu estou preparando ainda com o seu Ribeiro isso daí para a gente fazer. Beleza? Pessoal, um bom descanso a todos. Que Jesus ilumine a todos. Uma boa noite de sono e até a próxima, se Deus quiser.